conversamos na terça-feira passada sobre essa questão da timidez, que é um grande impeditivo profissional e tem prejudicado muitas carreiras, tem prejudicado muitos talentos. Muita gente talentosa não conseguiu ir à frente porque esbarrou na sua timidez. Muitas pessoas com assim um talento tão grande e uma capacidade espetacular, mas na hora de colocar suas ideias, na hora de defender seus pontos de vista, infelizmente, ele não conseguiu. Nós temos muitas pessoas e os consultórios aí dos psicólogos, muitas vezes recebem muita gente com essa dificuldade. E gera uma série de circunstâncias que nós vamos tentar trabalhar aqui hoje e trazer algumas dicas muito práticas para você lidar com essas questões. Eu trago isso aqui do ponto de vista da metodologia, né? Alguns aspectos que você pode trabalhar, que você pode observar e já foram comprovados que funcionam. Nós vimos vários deles e o vídeo está à sua disposição no nosso perfil. Basta você ir no nosso perfil, está lá o vídeo e você pode utilizar à vontade, recordar o que já foi abordado aqui, tá certo? Mas vamos abordar o primeiro aspecto que nós elencamos para hoje. Eu listei hoje 6 questões bem práticas que você pode e deve trabalhar. Queria já ir aqui cumprimentando todas as pessoas que estão chegando, tá? Não dá nesse momento para dar um salve para vocês, mas eu prometo para vocês que lá no final da live eu vou deixar uns minutinhos para saudar vocês todos e, se for possível, eu vou estar nominando aqui todos vocês, tá certo? Então, rompendo com a timidez, como é que nós podemos trabalhar isso? Então, nós vamos trabalhar um primeiro ponto que nós colocamos como essencial.
controlar as áreas tensas do nosso corpo. Talvez você não percebeu, mas possivelmente, se você tocar um pouquinho aqui na sua nuca, aqui atrás, aqui nos seus ombros, você vai perceber que o teu corpo está doente, aliás, doendo. Dor na nuca, tá? Dor nos ombros, revelam normalmente um estado de tensão. Quando nós estamos tensos, nós contraímos principalmente essa área aqui. Por isso, nesse momento, eu digo para você, relaxa os ombros. Relaxou? Relaxa os ombros. Faça esse movimento que eu estou fazendo aqui, movimentando os dois, olha aqui, os dois ombros para frente, lentamente. Olha, mas relaxando, não contraindo, relaxando. Percebe? E faça o mesmo movimento ao contrário agora. Olha. Percebe? Quantas áreas tensas nós temos no nosso corpo. Mas se você perceber, às vezes o teu rosto, os músculos da sua face estão contraídas quando você está tenso. Não é isso? Porque você está tenso nesse momento. Então, nesse momento, é fundamental, nesses momentos, e em especial em situações que envolvem comunicação, é fundamental que você tenha o controle da respiração e esteja relaxado. Primeiro ponto. Tá? Assim você controla melhor a sua ansiedade. E eu dou uma outra dica, e essa eu faço, aliás, todas elas eu faço, mas essa em especial é o que me dá tranquilidade para trabalhar um dia todo, que se chama meditação. É fundamental que você tenha momentos em que você possa meditar. Tá? E na meditação, obviamente, você vai precisar fazer o controle da respiração, você vai precisar relaxar o seu corpo. E aí você medita. Tá? Existem muitas técnicas de meditação. Eu gosto da meditação cristã, porque eu medito com a palavra de Deus e me coloco no estado de oração. Tá? Para começar a minha lida diária. Isso é fundamental. E o ideal é que nós fizéssemos isso quanto mais cedo possível. Tá? Olha lá, a Luzia está dizendo aqui, cada um tem uma reação no momento de tensão. Ela diz, eu coloco a minha mão na boca. Quem me revelou isso foi minha filha caçula. Isso, eu já sinto a minha tensão contraindo os ombros e sentindo essa dorzinha na nuca aqui. Tá? Eu sinto que essa área fica muito contraída quando eu estou ansioso. Percebeu? Então, esse é o primeiro ponto fundamental para que você controle. Faça esse controle. Vai te ajudar muito. Segundo ponto. E aqui eu queria chamar a atenção para alguns aspectos interessantes. Na live passada nós falávamos assim, tenha iniciativa, não foi? Então, o primeiro ponto é esse, da ansiedade. Eu só queria que vocês me dessem um positivo, se está claro, se ficou claro para todos, essa questão da ansiedade, que você pode trabalhar respiração, relaxamento e meditação. Esses três aspectos vão ajudar o tímido a vencer, a superar a ansiedade. Olha lá, o José disse que está ok. Mais alguém? Olha lá, a Andréia também disse que está tudo ok. Ficou claro para vocês. Tá? Faça essas atividades todos os dias. A Rosângela também está colocando. Né? Laila. Tá? Olha aí. Muito bem. Ok. Obrigado, Rose.
A Rose está falando conosco lá de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Está participando aqui, né? Que bacana, olha aí. Nossa, Thaís, está ok, né, Thaís? Segundo ponto, e esse você preste muita atenção, que é um segredinho de ouro, eu diria o pulo do gato para o tímido. Tudo bem? Então, o segundo, interaja sempre. E nós colocamos uma expressão aqui, Ford neles. Que será isso, professor Cláudio? Né? Ford neles. Né? Eu já explico. Tudo bem? Mas anote aí, para que você possa trabalhar essas questões em você e você possa trabalhar também, obviamente, nos cursos que você ministra, nos treinamentos, nas capacitações que você ministra, você pode trabalhar essas questões. Tá bom? Olha lá, o Célio está colocando aqui, olha. Eu sempre fui muito tímido na juventude e desenvolvi uma tagarelice para vencer isso. Quando me vem timidez, eu começo a falar muito como ato de combater a timidez. Olha, você já está entrando aqui no primeiro ponto. Parabéns, Célio. Legal. Exatamente aquilo que o Célio está nos propondo aqui. E que é a experiência de vida dele. Né? Puxe conversa. Ah, mas eu fico muito tímido. Olha, claro, lá no momento profissional, que as situações são mais formais, é onde a nossa timidez se ressalta mais. Mas comece a tentar fazer esse ato de puxar a conversa com aquele senhor que vem entregar o gás, com aquela menina que vem na equipe aí de controle da dengue, né? Que chega na sua casa, com o carteiro. Ou seja, saia um pouquinho daquela formalidade e estenda um pouco a conversa. Tá? Nas atividades profissionais, aí na empresa, no escritório, procure sempre que possível agir sempre em equipe, em conjunto, para que você tenha a oportunidade de treinar essa limitação que você tem. Isso aqui é muito importante nesse momento, para que a gente possa ir soltando um pouquinho mais essa nossa fluidez na comunicação. Né? Então, aqui, a grande dica, nós colocamos ali, Ford neles. O que é Ford? Ford, na verdade, é um acróstico. Não tem nada a ver com o Henry Ford. É um acróstico que cada letra dessa, o F, o O, o R e o D, tem um significado. E se você quiser anotar aí para não esquecer, anote, que é uma dica para você ter um elemento, ter um esquemazinho, né, para poder entabular uma conversa. Então, essa técnica aqui do Ford, né, Ford neles, você aplica nas situações do dia a dia, até como um treinamento para você. A letra F significa família. A letra O significa ocupação. Anotou? Letra F, família. Letra O, ocupação. Letra R, recreação. E letra D, desejo, ou desejos. Tá? Então, repetindo, letra F, família. Letra O, ocupação. Letra R, recreação. Letra D, desejos. Tá? E aqui você tem uma dica para começar uma conversa. E eu estou falando isso para você, é algo que eu pratiquei a minha vida toda. Tá? A minha mãe, falecida mãe, dizia, meu filho do céu, você é tímido até para tossir em público. Tá?
Eu ficava sem graça, sem assunto, tinha vontade de fugir da sala quando chegava visitas. Aí nós aplicávamos isso. Ou seja, F. Começa um assunto falando da família. Chega o senhor do gás. Você conversa com ele. Poxa, bom dia, tudo bem? Muito obrigado por ter trazido o gás aqui. O senhor é de Apucarana mesmo? Estou falando do nosso caso aqui. A sua família é daqui? Não, eu já vim de tal lugar. Ah, lá em Itajubá, passei por lá. Pronto, olha, já está dando uma dica aqui na família. Percebeu? Que é um assunto que todo mundo fala. Segundo, ocupação. O senhor tem filhos? Tenho. Poxa vida, que bacana. Eu também tenho filhos. E o senhor faz tempo que trabalha nessa atividade? Ó, tá falando da ocupação dele. Olha, como é que está o mercado aí na cidade? Como é que está agora nessa situação de quarentena? Como é que o senhor tem feito para conseguir fazer o seu trabalho? Enfim, olha, aqui já dá pano para manga para conversar. Tá? E o terceiro, recreação. Recreação. Vou tentar adivinhar, hein? Eu estou desconfiado que o senhor é corintiano. Gente, se você falar que o sujeito é corintiano, você já conseguiu um espaço muito grande, porque boa parte do planeta, que me desculpe os outros, eu sou santista, né? Vão, pelo menos, falar do assunto. Ah, não gosto desse time. Ah, como é que você acertou? Ah, o senhor tem um jeito de corintiano, é animado, é alegre, etc, etc, etc. Olha, dicas para o tímido. E o último, desejos. Ah? Desejos. Que bom. Como é que o senhor acha que vai ficar essa situação? O que o senhor gostaria que... Como é que o senhor gostaria que a sua família estivesse daqui a alguns anos? Por isso o senhor tem que tomar cuidados, não é isso? Você já começa aqui em cima dos sonhos dele, dos desejos dele, dos sonhos dos filhos dele. Tem assunto para... Não é? Para mais de metro, como diz os gaúchos, né? Perceberam? Nós temos aqui uma série de possibilidades para você começar a se treinar. Eu fazia muito isso aqui, nos lugares que eu trabalhei, com as tias que vinham trazer o cafezinho. E esse pessoal todo, ao longo dos anos, se tornaram assim grandes amigos meus, né? Grandes amigos meus. Eu cito uma delas aqui, que é mãe de uma pessoa que volta e meia que está aqui, que é a Dona Elza, né? Dona Elza, hoje é uma grande amiga minha, mas nós conversávamos muito. Na verdade, ela não sabia que eu estava treinando para superar a minha timidez. Perceberam, gente? Ficou claro aqui a dica do Ford? Dá os positivos aí, por favor. Esse acróstico, né? Tudo bem? Ficou claro esse segundo? Interaja sempre. Ford neles. Tá? Você já tem uma dica aqui. Existem uma série de outros, mas essa já é sua. Isso, é isso mesmo. É ela mesmo. Dona Elza. Ah lá, o pessoal está confirmando. A Cida, lá. Olha aí, a professora Viviane Garcia. Tá claro, né? Tudo bem? Isso é dica para nós que somos tímidos. Porque eu me coloco nesse rol também. Ah? Tímido. Ah, a Rosângela disse que tá ok. O José, lá de Florianópolis, está participando conosco, está confirmando. Aí tá aqui, gente boa. A professora Gisele também. Bom, terceiro ponto. Deixa eu pegar uma pastilha aqui. Terceiro ponto, na verdade, estou usando aqui com vocês uma técnica da metodologia. Olha lá, Rose, Gisele, tá tudo ok, né? Na metodologia, tá aqui a professora Cirlei, de Curitiba, tá participando conosco aqui.
ela sabe que uma das técnicas que nós utilizamos para que as pessoas fixem aspectos essenciais do tema, nós procuramos, volta e meia, embuti-los novamente, repeti-los, sem que as pessoas percebam. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, ele está vindo embutido, porque nós já demos uma pincelada neles em lives anteriores. Esse outro ponto significa enfrente os medos. Você consegue. E nós já tivemos possibilidade de conversar sobre isso, dizendo que o medo é parte integrante da nossa vida, das nossas reações humanas diante do novo. A gente sempre sente lá um friozinho, né? Então, o medo é normal. O que ele não pode é se transformar em algo patológico, doentio, ou seja, que você que domine você. Essa é a questão. Então, não seja dominado pelo medo, que ele não consiga impedir você de fazer as coisas que você precisa fazer e principalmente de ser quem você é. Isso nós não podemos perder e não podemos deixar. Então a questão é exatamente essa, em frente. Não é? E você só conseguiu chegar onde você chegou hoje, na sua carreira, na sua vida, porque ao longo de toda essa trajetória você superou situações de medo. Vários momentos na sua vida, para uma entrevista, né, para se apresentar diante de uma nova equipe, para ir para uma outra cidade, enfim, tudo isso desestabilizou. Né? E para o tímido, normalmente ele tem essa sensação. Né? Olha, a Ivone aqui referendando, olha lá. É uma sensação muito boa vencer os nossos medos. Claro, é em cima disso que nós amadurecemos e crescemos, superando os nossos medos. Né? Todas as vezes que você tem situações de desafio e você supera, é uma sensação muito agradável, uma sensação de superação mesmo, de conquista. E a gente já vai falar um pouco sobre isso. Quando você supera isso, quando você supera alguma situação de medo, isso não pode ficar em branco, não pode passar em branco. Eu vou falar daqui a pouco, mais à frente. Repita comigo aí, de onde você está. Eu sou maior do que os meus medos. Repita. Eu sou maior do que os meus medos. Repetiu? Anote isso. Eu sou maior do que os meus medos. E coloque isso depois escrito, você copia. E coloque num lugar seu. Na porta do seu guarda-roupa, lá na mesa do seu escritório. Enfim, não coloque na geladeira porque às vezes o filho vai rir de você. Mas um lugar seu. Eu sou maior do que os meus medos. E sempre, quando você estiver em uma situação de desafio, coloque isso. Eu sou maior. Ó, o Célio dizendo assim. Eu me senti assim, inferior às outras pessoas, às vezes. E isso me limitava muito. Isso que o Célio está colocando é o drama maior do tímido. Se sentir inferior. E não é. Você só tem uma característica diferenciada. Você não precisa ser como o outro que é extrovertido para que você vença, para que você tenha sucesso, conquiste e realize seus sonhos. Agora, você precisa aprender a lidar com essa característica sua. Tá? Então, é essencial isso, que é o outro ponto. E o Célio antecipou para nós aqui. É aceitar-se. Tá? Nós precisamos nos aceitar. Então a provocação é exatamente essa. Aceite-se.
É assim que você vai vencer. Ou seja, sendo do jeito que você é. É aí que está a sua vitória. É aqui que está o grande caminho, o grande pulo do gato pro tímido. Ou seja, é aprender a lidar com a sua realidade, com a sua timidez. Como? Usando os recursos interiores que você possui. Mas quais são eles? Eu vou deixar para falar deles no final. Os grandes recursos que você tem, e esses você não pode deixar. Né? Ou seja, não tente viver tentando suprimir as suas características. Não tente suprimir suas características, ou seja, aquilo que você é. Procure aprender a viver com as suas características, isso sim. A conviver, a superar, a fazer suas conquistas profissionais, pessoais, mas conservando as suas características. Não é? É em cima delas que nós vamos efetivamente nos realizar. Tá certo? Então, esse é o quarto ponto que eu coloco aqui como essencial, ou seja, aceite-se. É assim que você vai vencer. Tá? Olha aqui, a nossa psicóloga dando uma... os traumas têm mais relação com situações concretas vividas. Os complexos têm mais relação com subjetividade, situações específicas, né? Sentimentos, com autoestima. Muito obrigado, Ivone. Maravilhosa, brilhante contribuição. Tá? Uma hora dessa nós vamos ter que dividir aqui e fazer uma live juntos. Porque você tem uma contribuição muito rica. Muito bom. Aqui eu vou agora antecipar para você algo que nós havíamos falado lá atrás. Todas as vezes que você supera, e a Ivone tinha colocado, a nossa psicóloga aqui, que é uma sensação muito agradável, essa, né, de superar uma limitação, superar um bloqueio, uma barreira, e você chegar à conclusão, eu venci, eu superei. Tá? Essa situação concreta. Quando isso acontece, celebre. Porque você merece. Celebre. Tome uma taça de champanhe, né? Permita-se uma pizza que você gosta naquele dia. Enfim, celebre, porque essa é uma das suas grandes vitórias. Você está vencendo a sua Copa do Mundo pessoal, particular, que é superar a si mesmo. Esse é o maior desafio da vida, é a maior conquista que nós fazemos, é superar a nós mesmos. Eu vi uma foto do Melchior, que é o nosso sobrinho aqui, né, lá de Campo Mourão, o menino com 10 quilos a menos. Gente, uma vitória como essa merece celebrar, não é isso? Merece celebrar. Mas o peso da timidez, ele muitas vezes é muito mais drástico do que o peso físico. Porque ele trava uma carreira, uma vida. Por isso, cada vitória, por menor que seja, merece ser celebrada. Agora é você tímido, eu tímido, que precisamos fazer isso. Percebeu? Tudo bem até aqui? Celebre as vitórias. Porque é em cima disso que você cresce. E uma vitória, uma conquista, leva à próxima. Remete você à próxima conquista. E eu falei que eu ia deixar para o item final, quando eu falei sobre
os recursos internos que você possui. Então, dois suportes essenciais para o tímido. Dois. E que, para eles, são instrumentos, ferramentas valorosas para fazer a sua luta, a sua trajetória, as suas conquistas. Primeiro, e nós não poderíamos fugir disso. O primeiro é conhecimento. Conhecimento. Nessa área. Tá? Técnicas de comunicação, nós temos cursos de comunicação. Hoje nós temos isso online, nós temos personal online gratuito para orientar para uma boa comunicação, ou seja, para técnicas de comunicação. Só que você pode ter as melhores técnicas se você não superou a ansiedade, se você não interage, se você não venceu os seus medos, se você não se aceita, de nada vale as suas técnicas. Isso, inclusive, tem sido uma falha muito grande em cursos que são ministrados nessa área. Então, obviamente, com todas essas questões anteriores, esses 5 itens aqui e os outros que abordamos em lives anteriores, observados, trabalhados, treinados, que você mantenha isso na agenda, obviamente agora vai buscar técnica, conhecimento. Então, o primeiro ponto, eu falei 2 suportes, o primeiro suporte para você é conhecimento. Segundo suporte fundamental, e hoje tem sido estudado nas maiores universidades do planeta, que é a fé. Cientistas, pesquisadores, aqui no Brasil, nas maiores universidades americanas e grandes universidades do mundo, têm estudado a força da fé nas conquistas humanas. Fé em você e fé em quem você acredita. Eu acredito em Deus. E eu coloco para você que sempre em situações de desafio, em situações em que as minhas limitações ficam muito evidentes, e eu me lembro e busco a minha força na fé. E eu queria colocar para vocês 2 versículos que normalmente me vêm nessas horas. 2. O primeiro é um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E que eu guardo isso, porque me dá uma força muito grande. E tem sido, e foi ao longo da minha vida, né? Hoje eu consigo conviver com a minha timidez e trabalhar e fazer essas lives e dar palestras e dar aulas, que é a minha profissão, me comunicar. Mas eu me lembro sempre, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Significa, nós somos muito mais fortes do que a nossa timidez. Somos maiores do que ela. Por isso que você escreveu lá. Você é maior que seus medos. Por quê? Porque Deus nos deu e deu para você um espírito de fortaleza. Olha os coraçõezinhos subindo aí, né? As pessoas acolhendo. E a outra, que também me dá uma força muito grande nesses momentos de desafio, eu falava de 2 suportes. Primeiro, conhecimento, claro. A gente busca estudar, ler sobre isso, se informar e tal. Mas a fé tem sido essencial nas conquistas que nós fazemos na vida. E o segundo versículo, eu poderia colocar uma série de outros aqui, mas esses 2, somente para ilustrar a nossa caminhada hoje. Tudo posso naquele
que me fortalece. Tudo posso. Com Ele eu sou vencedor. Com Ele você é vencedor, porque nele você tudo pode. Não tem limite. Para quem está anotando as citações, esse segundo é Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. O outro que eu falei que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Tá? Duas citações essenciais que mostram para nós que se você valoriza esses dois suportes, ou seja, busca o conhecimento, busca estudar, busca fazer os seus treinamentos, aí você fortalece com o segundo suporte. Qual é o segundo suporte? A sua fé. E sempre em momentos de desafio, você vai se utilizar desse suporte da fé e tenha certeza. Eu estou aqui para falar isso para vocês. Tá? Eu não conseguia falar em público. Quando precisava interagir com uma pessoa, eu gaguejava. E não conseguia me expressar. Eu tinha vontade de sumir daqueles espaços. E graças a Deus, utilizando todas essas informações que hoje eu partilho com vocês, hoje eu consigo fazer isso que vocês estão vendo aqui e que não é um privilégio meu, é para todos nós, tá? Que bacana. Olha lá a Ivone colocando, quando temos um motivo maior, uma razão de ser, um sentido na vida, é possível vencer a timidez. Palmas para ela, né? Coraçõezinhos aí para Ivone. Olha que maravilha, não é isso? Resumiu aqui para nós esta live de hoje. Gente, são esses os pontos e eu fico assim muito agradecido a Deus por vocês nos acompanharem nesses momentos. São pessoas tão queridas e vários de vocês a gente já conhece há mais tempo, né? Outros estão chegando agora. Eu gostaria que vocês se sentissem em casa nessas lives, tá certo? Na próxima terça-feira, novamente estaremos aqui às 21 horas para essa live executiva, né, que é voltada mais à vida profissional e desenvolvimento pessoal.